Olá, resenheiros e resenheiras aqui do canal, eu sou a Andreia e esse é o Resenhando com Gabi, o canal que traz as reviews dos BLs mais comentados do momento, as dicas de doramas pra vocês e tudo que está acontecendo no mundo dos BLs. No vídeo de hoje eu vou comentar tudo que aconteceu no episódio 11 e 12 de Kim Porsche. Antes que eu comente tudo que aconteceu nesse episódio, já deixa seu like, o vídeo tá começando, então deixa o like pra vocês não esquecer. Eu preciso que vocês deixem o like pro YouTube indicar o vídeo pra mais pessoas e subir as visualizações que ainda estão baixas aqui no canal. Então vamos deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito, compartilhar muito o vídeo com seus amigos e comentar bastante. E me segue nas redes sociais. Certo, resenheiros? Bom, semana passada aconteceu um probleminha, eu não pude vir, eu estava com dor de dente, eu vou ter que arrancar meu siso, então pode ser que vai ter dias que eu não vou conseguir gravar pra vocês, mas eu vou tentar começar a me organizar melhor pra trazer, pra fazer uma live, porque a minha câmera bugou também, não deu pra fazer a live pra vocês, então eu vou fazer tudo, vou me organizar e vou fazer tudo isso pra vocês. Certo? Desculpem eu não ter colocado vídeo semana passada, mais uma vez, mil desculpas, eu estava com muita dor de dente. Então foi por isso. Mas no episódio 11, a gente vê que o Vegas ainda está lá, o psicopata Chernobyl tá lá torturando o Pete. E aí ele tá lá, ele vai arrancar a bermuda do Pete, o pai dele chega, dá um tap, tap, tap na cara dele e fala pra ele que o que ele fez foi errado, que agora a primeira família, que é a cabeça dele, e que ele precisa se esconder. E que ele vai pro abrigo e vai ficar lá sozinho. E aí ele fala que não, que ele não quer. O pai dele fala que ele não tem que falar nada não. Que ele tem que ir, pronto. Você não tem opinião, não tem voz agora. E aí ele fala pra ele se livrar e limpar a bagunça. O se livrar é dar o fim no Pete. Mas aí o Pete fala pra ele assim, bom, agora você vai acabar comigo. Ele fala que não. Ele não vai pro esconderijo sozinho. Ele não vai deixar o bichinho de estimação dele assim. Você tá pensando, eu só comecei, ele fala. Aí ele liga pra avó do Pete. Ai, gente, que dó. Ai, eu não sei como é que tem gente que ainda gosta do Vegas, gente. Ah, sinceramente, me dá coceira só de imaginar o povo gostar do Vegas. E aí ele liga pra avó do Pete e fala pra ela sim, que ele é amigo dele, que o Pete vai fazer uma viagem. Mas se o Kim perguntar, é pra falar que ele tá na casa dela. Pra eles não ficar chateados com ele por ele ter pedido folga pra ir passear. Ela, muito ingênua, acredita. O Pete, pra que ele não faça nada com a avó dele, ele engole o choro. Dá uma dó, gente, e fala pra ela que é verdade, que ele tirou férias, pediu uns dias de folga pra fazer essa viagem. E aí ela acredita. Aí ele manda uma mensagem pro Kim, falando que como tá tudo resolvido, que o Pete vai tirar umas férias, vai pra casa dele ver a avó dele. O Kim... Eu fiquei tão brava com o Kim, eu falei, Kim, o lapso de raciocínio que você teve, você perdeu. Ele, por um momento, ele fica duvidando daquilo. Ele fica com aquilo na cabeça, algo tá errado. Por que ele não veio falar pessoalmente comigo? O Pete não é disso. Ele liga pra avó do Pete, e a avó do Pete diz pra ele que o Pete está em casa. Aí ele desliga o telefone. O Porsche, mais burro ainda, né? Fala que tá vendo? Ele tá tudo bem, ele tá bem. Olha, eu não sei quem é mais burro nessa história. Se é o Kim, que eu não sei que mafioso que é o Kim, que não raciocina, gente. Em que mundo esse mafioso não para pra pensar que tem alguma coisa errada nessa história? Eu tô inconformada com isso. Eu não me conformei até agora com a burrice do Kim, tá? Não me conformei. Não é ingenuidade, é burrice. E mais burro ainda é o Porsche, que nem entende do mundo da máfia. Ele nem entende do mundo da máfia, de como existem essas coisas de traição, de pegar a pessoa como refém. E tá aí dando palpite, falando pra ele não se preocupar. Se preocupa não, Kim, tá tudo bem. Ah, Porsche, você não entende de nada. Você entende de servir mesa. Você não entende do mundo da máfia. Fica quieto. O menino tava tendo um lapso de raciocínio bom. Você foi lá e tirou esse mini raciocínio que ele teve. Que ranço. E aí volta pro psicopata Chernobyl. Ele leva o Pete junto com ele pra esse esconderijo. Ele tranca ele num quarto. E nesse quarto ele tortura ele deixa ele amarrado, em corrente. E o Pete não quer comer. Óbvio. Eu não vou confiar nele. Eu vou comer a comida que ele tá me dando, tá envenenado isso aí? Eu não vou comer não. E ele não come. Ele quer obrigar ele a comer, mas ele não quer. E ele tem um porquinho da Índia ali no lugar, junto com o Pete, que é o que ele cuida. E é o xodó do Vegas, é aquele bichinho. E ele fica naquilo, ele fica judiando do Pete, ele enfia a cara do Pete dentro da sopa quente, porque o Pete não quer comer, ele bate no Pete. Aí volta pra casa do Kim, e o Kim tá tendo uma reunião com o pai dele. E o Tan
que aí eles querem saber sobre o Porsche. O que tá acontecendo, ele quer falar do Porsche. E aí o Tan pergunta pra ele, tá, por que você quer mandar ele pra casa? Porque ele quer liberar o Porsche pra poder sair do serviço de guarda-costa. Aí, tá, mas por quê? Ele te ameaçou? Por quê? Ele tá infeliz? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O Tan, o pai dele, começa a fazer um monte de perguntas de por quê, por quê, por quê. E o Kim levanta e fala, porque eu amo ele, eu quero que ele seja feliz. Meio que eles pressionam ele pra assumir que ama o Porsche. Aí o Tan dá um pulo de alegria e pula no pescoço do Kim e fica feliz da vida. E ai, que eu sabia. A alegria do Tan é incrível, gente. Aí o velho caquético chama o Porsche pra essa reunião. E aí caquético pergunta pra ele, fala pra ele assim que o Kim ama o Porsche, se o Porsche também ama o Kim. E ele diz que ama. Só que atrás da porta tá o Army, o Tum e todos os outros segurança que é amigo do Porsche, tudo ali torcendo pelo Porsche. Tudo fofoqueiro, escutando atrás da porta. Aí o velho, eles estão esperando o que o pai, o caquético, vai falar. Ele fala pra ele assim, que então que ele libera o Porsche do cargo de guarda-costa do Kim. E que o Porsche pode ir morar na casa deles, como namorado do Kim. Que agora o Porsche mora na casa deles como namorado do Kim. Aí os seguranças começam... Eee! Aí eles percebem que foram descobertos, escutando a conversa deles, né? Eles disfarçam e cada um vai embora. O Tan fica super feliz. Eu falei que isso aí, essa fuxicação dos seguranças e escutar atrás da porta, a alegria deles, isso é resultado de ficar muito tempo com o Tan. E aí o Porsche busca o irmão dele pra ficar na casa com eles. E aí o irmão dele ainda tá meio assim com o Porsche, sabe? Meio chateado. Aí o Porsche tá fazendo uma seleção dos seguranças pro Kim. Só que os seguranças que o Porsche seleciona, não tem como, gente. Um é idoso, o outro é bem obeso, o outro não aguenta um sopro, a outra é uma senhora. São 5 que tá no pó da biola, o bicho não aguenta. Tanto é que um deles, o Kim fala assim pro segurança do caquético, cadê os outros guarda-costa? Aí ele fala assim, o Porsche excluiu todo mundo, foi o Porsche que escolheu esses. Aí o Kim vira pro Porsche e fala assim, aí ele, nossa, só tem 5. Aí o Kim fala, claro, os melhores você cortou, o que tá acontecendo com esse seu ciúme? Aí ele, que ciúme? Eu não tenho ciúme não. Ele, não, se isso não é ciúme é o quê? E sai. E aí um dos seguranças que ele selecionou, que não tá aguentando nem respirar mais, começa a infartar. Você vê como... Pra você ver a qualidade dos guarda-costas que ele escolheu. Já tá infartando antes de começar a trabalhar. E aí o Porsche tá nadando na piscina. O Shai chega lá. E aí eles começam a conversar. E ele pede desculpa pro Shai por não ter falado. E ele fala pro Shai que ele só quer a felicidade dele. Tudo que ele fez foi pelo Shai. Ele fala, mas você mentiu pra mim. Ele fala, eu sinto muito, eu não queria fazer isso. Eu não esperava que fosse chegar a esse ponto também, que fosse acontecer tudo isso. Só que aí o Shai acaba perdoando ele, e aí o Shai ainda fala pra ele que se tudo que ele fez foi por ele, que ele tem que prometer que vai ficar bem. Ele fala, eu estou bem, eu vou ficar bem, não se preocupa. Aí o Shai, ele ainda fala pro Shai, posso te perguntar uma coisa? Ele fala assim, o Kim pode fazer parte disso? Porque o meu mundo é muito mais importante com você e com ele. Aí ele fala que ele concorda e os dois se abraçam. E aí o Shai tá andando pela casa e ele encontra quem? O Tan. E é aquela velha história, gente, nada fica escondido. Mentira tem perna curta. O que acontece? A partir do momento que o Shai foi morar na casa do Kim, óbvio que em algum momento o Shai ia descobrir que o Kim que ele gosta é irmão do Kim, namorado do irmão dele. Só o Kim, burro, não prestou atenção nisso. E aí ele conversando com o Tan, jogando xadrez, eles estão falando ali, ele fala pra ele não ficar nervoso perto dele, que é aquele jeitão da alegre do Tan. Aí ele fala que ele é o irmão mais velho, aí tem o Kim e tem o outro irmão mais novo, o Kim. Aí ele fala, hã? Quer dizer, você tem outro irmão? Ele fala, sim, eu tenho outro irmão. Ai, seu bobo, você não viu ele? Ele te salvou, ele tava lá pra te salvar. Aí ele fala, hã? Aí ele mostra uma foto dos 3. E ali ele descobre que o Kim, que ele ama, é irmão do Kim, namorado do irmão dele. E ele é cunhado do irmão dele. E que mentiu pra ele. E aí ele não é burro, que é uma coisa que o Shai tem que o Porsche não tem, a inteligência. Na hora, ele junta as peças.
Então ele sabia quem era o Porsche. Todo esse tempo ele sabia quem eu era. Ele mentiu pra mim. E ele vai atrás dele. E ele tá saindo do apartamento dele. E ele encontra o Kim. Ele fala assim, você sabia o tempo inteiro quem era meu irmão. Você sabia quem eu era. Aí ele pega e fala pra ele assim, você em algum momento, você me amou? E aí vem a facada que o Kim poderia dar no Porsche, que é isso que eu falei pra vocês. Eu acho lindo este casal, mas eu não queria que isso acontecesse porque eu queria que o Shai sofresse. E aí ele fala pro Shai que ele sente muito. E sai. E aí ele deixa nosso bebê Shai chorando horrores na porta do prédio, que deu uma vontade de pegar ele no colo, tadinho, e falar, não chora, bebê, não chora. De tão desesperado que ele fica. E aí ele fica mal, muito mal. Isso acaba com o Shai por dentro. Isso deixa ele mal. Só que o Porsche não sabe. Eu acho que ninguém ali sabe. O Kim, o Tan eu acho que desconfia depois. Acho que o Tan vai saber logo de cara que o irmãozinho, o caçula dele, aprontou. Que o Tan gostou do Shai. Ele adorou o Shai porque o Shai gosta de ver séries. O Shai entende de séries. Então ele gostou do Shai. E aí vai pro Psicopata Chernobyl. Que esses dois episódios focou mais neles, tá, gente? Focou bastante neles. O Psicopata Chernobyl torturando o Pete ainda. Ele tá lá com o Pete amarrado numa corrente. E ele judiando do Pete, porque o Pete não quer comer. E ele quer que o Pete come e o Pete não quer comer. Porque ele não confia nele. Aí o Kim sai junto com o Porsche e com o Tiwi e com o Tai. Lembra do amigo dele, aquele loirinho fofo? Coisa linda, que já no episódio 12 ele já dá a entender que o Tiwi dele lá já não é aquela pessoa que... posso confiar cegamente em tu? Não. Ele não é um exemplo de namorado, apaixonado. É o dele, dá a entender isso no episódio 12. Eles estão numa boate lá, no bar da amiga do Porsche. E ela chega, aí o Kim pede permissão pra ela, ainda se pode namorar o Porsche, ela diz que sim. E aí eles perguntam se ele ama o Porsche, ele diz que ama. Aí o Porsche vai no banheiro e os meninos falam pra ele. Ele fala que é o aniversário do Porsche e pra ele fazer que ele dá de presente. Eles falam pro Kim fazer uma surpresa, que isso o Kim é bom. Ele faz uma surpresa, ele leva o Porsche pra andar de helicóptero. E o Porsche, é um momento muito fofo dos dois, se beijando, se amando dentro do helicóptero, vendo a vista toda apaixonante de Tailândia e todo feliz. Quando ele desce, ele não consegue andar. Aí o Porsche ainda pergunta, por quê? Aí ele fala, é a turbulência. Turbulência é essa dos lábios do Porsche. A surpresa era pro Porsche, mas quem ganhou o presente foi o Kim. Entendeu, né? O Porsche aproveitou o momento nas alturas para levar ele nas alturas com a boca dele. E aí é muito engraçado o momento dos dois. Eles estão apaixonados, vivendo feliz. Aí no quarto, e é um momento dos dois muito bonito. Aí ele fala pro Porsche que a mãe dele costumava secar o cabelo dele. E aí o Porsche pergunta se agora só ele pode secar o cabelo do Kim, que ele tá secando o cabelo dele. E ele diz que sim. E ele abraça a cintura do Porsche e o Porsche continua secando o cabelo dele. É uma cena dos dois assim tão bonita de se ver. Muito linda eles dois. E aí volta pro Psicopata Chernobyl. Que ele vai dar comida pro Pete de novo. O Pete não quer. Ele bate no Pete. Ele perde a cabeça. Ele dá uma surra no Pete de cinto. Que abre umas brechas no corpo do Pete. Enorme assim. Ele deixa ele em carne viva. E aí isso causa infecção. E o Pete começa a ficar doente. E ele se preocupa com o Pete. E ele quer que o Pete tome um remédio. O Pete diz que não. É pra deixar ele ir pro céu. E não era isso que ele queria? Que assim pelo menos ele se livra logo dele e acaba com o sofrimento. Só que ele põe o remédio na boca dele. E beija o Pete. E joga o remédio na boca do Pete. E aí o Pete acaba tomando o remédio. Aí ele faz curativo no Pete. E ele cuida dele. E aí a gente vê, o pai do Vegas vai lá, e aí bate nele, diz que ele nunca prestou, que ele é inútil, que ele nunca vai conseguir vencer o Kim, e papapá, fala um monte. E que o pai dele é aquele frustrado, que não conseguiu ser o chefe, e aí acha que os filhos são obrigados a cumprir o que ele não fez. É isso que o pai dele é. É isso que o Pete fala pra ele. E aí ele chega lá revoltado no quarto, e aí ele senta e o Pete conta pra ele a história dele. E diz que ele lutava boxe e ele nunca foi bom. E aí quando o pai dele uma vez deu uma surra muito grande nele. Aí ele começou a ganhar. Mesmo assim o pai dele batia nele.
E aí ele descobriu depois que o pai dele nunca ganhou. O pai dele lutou boxe e nunca venceu. Então o pai dele estava frustrado e descontava nele por ele estar sendo bom. Então a culpa não era dele. É a mesma coisa com o pai do Vegas. Tipo assim, ele não conseguiu derrubar o Caquético e ficar no poder. Mas ele quer que o filho dele tenha a obrigação de derrubar o Kim e tomar o poder. É obrigação do Vegas fazer isso, porque ele é frustrado, porque ele não conseguiu. Então o Vegas tem que fazer. Como o Vegas não consegue, ele tá querendo descontar no Vegas a frustração dele. E aí o Vegas meio que entende o que ele fala e pergunta por que ele não comeu ainda. E ele diz que não quer, que a comida tá velha. Aí o Vegas vai lá, faz uma comida fresquinha pra ele e traz. E ele vai pra ele sente o cheiro, ele tá agoniado pra comer. Ele vai comer, aí é muito engraçado que o Pete ele não percebe que ele está pensando e falando ao mesmo tempo que ele pensa. Ele fala assim, por que eu vou comer isso? Ele pode ter envenenado? Não, não vou comer. Resiste à tentação, eu não vou morrer envenenado. Aí o Vegas tá lendo um livro, ele pega e fala assim, não tem nada na comida, você quer ver? Pega a comida, come pra ele ver que ele não envenenou e põe de volta e fala pra ele, pronto, agora come. Aí ele come desesperado, porque ele tá com fome há dias, ele não come com medo. E aí a gente vê que o Ikki, que é o Kim, ele vai atrás de um senhor que trabalhava na polícia e descobre que quem pediu pra encobrir toda a morte dos pais do Porsche foi o pai dele, o Caquético. Então o episódio acaba nisso, nessa descoberta dele. Aí no episódio 12 a gente vê o Porsche levando o Shai pra entrevista da faculdade, que ele quer fazer faculdade de música, lembra? Ele passou no primeiro e tem a entrevista agora. E deixa ele lá na porta. Só que o Porsche não percebe que ele não tá bem. Ele acha que ele só tá nervoso. E o Porsche sai, ele não entra pra entrevista, ele joga fora o currículo dele, a ficha dele, e ele vai embora, então ele não faz a entrevista. O Kim vem saber disso depois, pelos amigos dele. E o Porsche vai pra casa dele, chega lá e ele pergunta do Kim. Aí ele fala assim, o Tom fala assim, ah, não sei, ele saiu. Saiu com quem? Quem foi de guarda-costas dele? Ah, ninguém, ele disse que não precisava. Aonde ele foi? Ah, não sei porque você tá perguntando tanto. Porque ele tá com ciúme. Aí ele vai atrás de quem? Army. Quem que é Army, gente? Army é assim, Army Pete com Porsche é puxa-saco, lambe bunda do Porsche. Tudo que o Porsche fala, ele concorda. Ele grita, código vermelho. Ele já sai e deixa ele escutando a conversa do Kim, porque eles colocou uma escuta no botão dos ternos do Kim. Olha o grau do ciúme da pessoa. E aí ele escuta o momento em que o Kim tá conversando com o cara que lembra que surrou o tio do Porsche lá no segundo, no primeiro ou no segundo episódio, eu não vou me lembrar agora, que ele disse que o tio dele tava devendo, então ele ia perder a casa. Esse homem, E aí o Porsche fica, eu também fiquei chocada em saber que foi o Kim que mandou ele fazer essa cobrança. Eu fiquei tipo, Kim, você não fez isso? Não fiquei puta com ele, mas eu fiquei chocada, tá? E aí foi porque ele queria que o Porsche fosse trabalhar pra ele, então ele tentou pressionar o Porsche de todos os lados pra que o Porsche fosse trabalhar pra eles. E aí quando ele chega, ele vai falar com o Porsche não quer nem que ele toque nele. Ele fala, não me toca. Aí ele fala, o que aconteceu? Aí ele fala, não, gente apaixonada é burro, né? A gente apaixonado fica idiota. Você pensou o quê? Que você ia mentir pra mim pro resto da vida, eu nunca ia descobrir? E aí ele fica meio tipo, hã? Aí ele, era minha casa, a única coisa que os meus pais deixou pra mim. Aí cai a ficha do Kim, que ele já sabe. Aí ele, como você descobriu? Ele fala, não interessa, se eu não descobrisse isso hoje, eu nunca ia saber. Você achou realmente isso? E aí ele fala assim, Porsche, deixa eu te explicar. Eu não pude fazer nada, foi o meu pai que mandou eu fazer, foi ordem do meu pai. Aí ele fala assim, por quê? Ele, eu não sei, eu tô tentando descobrir isso pra você. Porque realmente, nenhum dos 3 filhos do velho, do Caquético, sabe quem é o Caquético. Por isso que o Kim mais novo está investigando o Caquético. E eu acho que tanto o Tan quanto o Kim mais velho sabe que ele está investigando. Então os 3 ali tá junto para descobrir o que o pai dele aprontou. E aí ele abraça o Porsche entende, ele vê verdade no Kim, que realmente o Kim não sabe o que o pai dele tá aprontando, e ele vai tirar satisfação com o velho. E aí o velho vem com uma história muito mal contada, uma historinha da carochinha que só se for burro pra acreditar,
que realmente o homem que atropelou, que foi responsável pelo acidente que matou os pais do Porsche, era amigo dele. Mas aí, até aí ele não sabia que ele tinha 2 filhos pequenos. E quando ele soube, ele se sentiu mal, porque ele ajudou a cobertar o acidente. Então, depois que ele reencontrou o Porsche adulto, ele quis que o Porsche fosse trabalhar para eles, meio que para cuidar do Porsche com o irmão do Porsche, para compensar eles, porque ele se sente culpado. Esse é o irmão desse. Eu sou besta de cair na conversa desse velho. Ai, Porsche, se você cair nessa história da carochinha desse caquético, você é idiota. E aí o Porsche faz uma coisa assim, olha pra cara dele e fala, tá, obrigado, mas não preciso mais. E vai embora. E vai pra casa dele. E fica lá na casa dele com o irmão dele. E aí o Shai pergunta se ele tá bem. Ele diz que tá bem, que ele tá feliz de estar junto com o Shai. E o Kim tá junto com ele. E ele dá o Shai, os dois tá ali no maior amor. Aí o Shai fala que vai pro quarto. E o Kim fala pra ele assim, que ele tá feliz. Aí o Porsche acha que o Kim não vai ficar feliz na casa dele, porque ele não tem o luxo. Ele fala, você na sua casa, você pede, todo mundo faz. Você não precisa fazer as coisas. E aí ele pergunta pro Porsche assim, você realmente acha que eu era feliz com isso? Que eu sou feliz com isso? Aí o Porsche meio que entende o que ele tá falando. E eles recebem os amigos do Kim, que é o Tai com o Tui, que é o melhor amigo do Kim, na verdade. E aí ele tá sentado na mesa conversando com o Porsche, é o que eu falei pra vocês, que ele deixa entender. E aí ele fala pro Kim, assim, pro Porsche, que o Kim ama muito o Porsche. E ele fala, eu sei, eu também amo ele, assim como vocês. E ele fala assim que, ele não tem tanta certeza assim sobre o Tui. Porque ele sabe que o Porsche e o Kim vão estar sempre de mão dadas, não importa o que aconteça. Mas na situação dele, ele não tem tanta certeza. Aí eu vi uma tristeza nele. Eu vi uma tristeza no Tai, que eu fiquei com uma dor no coração. Pensei comigo, Tai, você merece alguém. Tai, você merece um Army pra namorar, pra ficar feliz. Namora com o Army. Ou com o Tan, pra você ser feliz. Eu queria que o Tan ficasse com o Pete. Eu sempre shippei o Tan e o Pete. Mas o Pete ficou apaixonado, vai ficar apaixonado pelo psicopata Chernobyl, vai lá sofrer da síndrome de Estocolmo. Então não vai ter como ele ficar com o Tan. Vocês concordam? Mas então, Tai, namora o Army. O Army é fofo com aquele óculos. Um amor de pessoa. Vai te tratar melhor do que esse garoto. Eu já não gosto dele. Já peguei ranço desse menino. E aí, toca a campainha. E ele vai ver quem é. Aí o Porsche fala pro Kim, Kim, seu pai está aqui. Aí os amigos do Kim vão embora e eles vão falar com o velho. Aí o caquético entrega uma foto e diz pra eles assim que foi esse homem que atropelou o pai dele e que ele achou melhor contar pra ele quem é. Pelo menos assim ele se sente certo, tá fazendo a coisa certa. Assim ele sente que ele não se sente culpado agora. Eu, na minha opinião, eu acho que ele só fez isso porque ele quer eliminar o homem. E a jeito mais fácil é o quê? Usar esse momento que o Porsche tá morrendo de raiva pro Porsche lá dar cabo do homem. Na minha cabeça foi isso que ele pensou. Na minha opinião, o velho pensou nisso. Ele não dá ponto sem nó esse velho não, tá, gente? Esse caquético aí aprontou isso. Qual é o melhor jeito de eliminar meu inimigo? Fazendo uma pessoa que ficar com raiva dele e ir lá eliminar ele por mim. Não cai a culpa de mim. Entendeu? E aí vai pro Pete, que está lá lendo um livro, e aí o livro fala da personalidade de cada pessoa através do sangue, e ele lê a personalidade do Vegas e fala que o Vegas é uma pessoa que precisa de amor, tal, por ele ter um porquinho da Índia e tal. Aí o bichinho do Vegas morre. Fica doente, na verdade. Aí ele pega o bichinho e fala que vai levar no veterinário. E esquece a chave em cima da cama. E ele sai. Nisso, o Pete consegue se soltar e foge. E a hora que ele tá saindo, ele vê ele sentado no jardim. Com o bichinho na mão. E ele fala pra ele que ele morreu, que o pai dele deu um monte desse bichinho pra ele. E durante os anos foram morrendo. E esse era o último que sobrou. Todas as coisas importantes que ele gosta, que ele ama, morre ou deixa ele. E aí o Pete não vai embora. Eles enterram o bichinho, o Vegas volta pra dentro. E o Pete, eu não sei porquê, ele tava com a oportunidade de ir embora. Na verdade, quando ele fugiu, ele já podia ter ido, mas ele viu o Vegas lá triste, chorando, ele voltou pra trás. Ai, eu tô falando que ele tá sofrendo da síndrome de Estocolmo, ninguém tá acreditando. Aí ele, em vez de ir embora, ele segue o Vegas pra dentro da casa. E volta pro cativeiro. Ui! E eu não tô inconformada com isso. E aí chega lá,
O Vegas pergunta por que ele não fugiu. Ele diz que ele não sabe. Aí o Vegas fala pra ele assim, que ele sabe sim, que ele precisa deixar sair. Aí ele puxa o Pete pela camisa assim, aí o Pete fala, o que você tá fazendo? Ele fala que toda vez que ele tá mal-humorado, os olhos do Pete diz que ele gosta disso. Que ele gosta dessa parte do Vegas. Só ele não quer assumir. Aí o Pete ainda fala pra ele, você é psicopata. E aí ele pega e fala assim, não segure isso. Eu vejo que está querendo sair. Deixa sair, não fique segurando. E aí o Vegas vai sair, o Pete puxa ele e beija ele. E aí rola a cena dos dois. Na primeira vez dos dois, na verdade, o Vegas faz contra a vontade dele, tá? Pega ele na marra. Ele faz isso com ele na marra, ele acaba sendo violento com ele na primeira vez. Mas nessa vez aqui da série, não. Dessa vez o Pete quis, tá? Colocaram já no meio da história dele pra lá. Desde o momento que ele já tá gostando. E aí os dois têm uma cena que tipo, uia, você fala, misericórdia. É aí que eu falei, por isso que eu citei eles no vídeo lá de Unforgettable Night. Eu falei assim, que a fluidez da cena dos dois, a química. Gente, a gente não pode negar que a química que existe nos atores que faz o Vegas e o Pete é enorme. Você vê isso em entrevista. Em entrevista eu amo esses dois, mas eu não gosto do Vegas. Eu não gosto do personagem Vegas, tá? Não, ele tem tudo de errado pra mim. A relação dos dois é muito errada. É uma toxicidade extrema. Não é nem pelo sadomaso, não, gente. Porque eu acho assim, isso é uma escolha do casal entre quatro paredes. Tanto faz o que se faz, o que deixa de fazer. Você tá ali dentro, minha filha, você faz o que você quer. Chicote, a corrente, que nem eles usam corrente. Usa corda pra se amarrar. Você entendeu? Isso é uma escolha deles. Não tem nada a ver. Embora a cena dos dois foi bem mais realista que a de Porsche com Kim, eu achei. Mas eu acho assim, a toxicidade que eu falo deles é essa questão do tanto que ele judiou do Pete, do tanto que ele torturou o Pete antes, e aí o Pete se apaixona por ele. Ui! Eu não entendo. Lá no segundo episódio, e no terceiro, parece, ele ter dopado o Porsche, tentar fazer as coisas com o Porsche contra a vontade. Ele tentou beijar o Porsche na marra. Você entendeu? O Vegas, ele é uma pessoa que ele não é complexo, gente. Ele é problemático. Ele não é complexo e gente boa. Ele é um problemático ruim. Ele é mau caráter. Ele é uma pessoa má. Entendeu? Não vem falar pra mim que ele é um personagem, cheio de camadas. Não, não é cheio de camadas, não. Ele tem uma camada só. Que é a maldade dele. Ele é cruel, ele é mau. E eu não estou falando isso das personalidades, da opção dele na questão lá das relações entre quatro paredes. Já falei isso pra vocês. Eu estou falando do que ele faz com as pessoas. Tá? Mas o pai dele faz aquilo com ele. Tudo bem, mas ele é uma pessoa pensante. Não é? Ele não é um adulto pensante? Então o que ele tinha que fazer? Bom, meu pai tá frustrado. Dane-se sua frustração, meu filho. Eu não vou fazer o que você quer. Eu não vou ser esse tipo de pessoa. Eu não vou ser uma pessoa ruim. Não, olha aqui, a gente é primo. Fechou, vamos trabalhar junto. Não me importa se você é o primeiro ou eu sou o segundo. A gente tá trabalhando junto, eu não vou fazer nada contra você. Não, ele é assim. Ele tem essa coisa psicopata mesmo. Não adianta vocês falar. Não adianta virem defender ele pra mim, porque não vai mudar a minha opinião do Vegas. O personagem, não o ator. Eu gosto muito do ator, tá, gente? Eu acho ele demais nas entrevistas. Nos fanmatch que eles fazem, ele é muito divertido. Nos vídeos dele, nas lives, ele é muito legal. Mas, na série, o personagem dele eu não gosto. Então não vem falar pra mim isso que, ele é o melhor personagem. Não, ele não é o melhor personagem da série. Na minha opinião, ele é o pior personagem da série. Ele com o pai, o caquético, pai do Kim, com o Vegas e o pai do Vegas, eles três são a mesma coisa pra mim. Tem que ser exterminado da série. Sério. Não me venha com essa ladainha de que ele é uma pessoa boa no interior dele, Andréia. Ele só não tem que compreender ele. Psicólogo, meu amor. Um psicólogo. Não existe isso. Ele é uma pessoa boa no coração. Aonde? Mas ele cuidou do Pete. Ele cuidou do Pete porque ele não queria que o Pete morresse naquela hora pra poder continuar judiando do Pete. Alô? Não é por amor. Mas ele vai se apaixonar pelo Pete. E daí? Não mudou o fato de tudo que ele fez. Ele não passou uma borracha, não apagou. O Pete não perdeu a memória. A gente não perdeu a memória. Não esquecemos o que ele fez.
Então não me vem com essa defesa, não me vem com essa potencialização da... Ai, o Vegas é maravilhoso, o Vegas é incrível, porque pra mim ele não é. E vai continuar assim até o fim da série, na minha opinião. É a minha opinião, não fiquem chateados, tá? Aí a gente vê que o Porsche foi atrás do homem que o pai do Kim deu a foto. E ele tava armado, ele ia descer pra fazer alguma coisa com o homem do carro, só que o Kim perguntou se ele realmente ia fazer isso. Ele ficou olhando e ele viu ele com a netinha dele. E aí ele mudou de ideia. Aí o Kim ainda fala pra ele assim que os pais dele nesse momento estão muito orgulhosos dele. E que ele, Kim, tá orgulhoso do Porsche. Aí o Porsche abraça ele e começa a chorar. E abraça ele bem forte, que eu ainda falei, meu filho, deixa o Kim respirar, que você tá enforcando meu bichinho. Mas aí ele abraça ele numa força, que eu falei, nossa, vai quebrar o pescoço do menino. Mas ele não faz nada com o homem. E a gente vê o Shai. Shai tá tipo, tô rebelde. Mudei meu estilo. Ele pintou o cabelo meio de azul, que ficou gato. Um preto azul, sabe? Lindo. Ô menino que ficou bonito. Ele já é bonito, né? E aí a gente vê o Kim na faculdade. Ele tá passando. E um amigo dele fala assim pra ele, cadê seu garoto? Ele fala, hã? Ele é aquele que você tava ensinando música. Ele não veio pra entrevista. Ele, como assim? Ele falou, ele passou no teste prático, no exame prático, mas na hora da entrevista ele não veio. Ele sumiu. Aí o Kim acha estranho. E aí a gente vê o Shai na balada com os amigos dele, enchendo a cara, todo mundo bebendo ali, bebendo. Um cara, uns amigos falam assim, a gente vai embora. Aí eles falam, não vai ainda não. Só que esse cara que fala pra eles não ir embora, ele tá com segundas intenções. Vê na cara dele que ele queria fazer algo com o Shai. Porque ele tira do bolso dele balas, vocês sabem que bala que é, né? E vai dar uma pro Shai. Por quê? Se o Shai pegasse aquela bala, o Shai não ia saber o que estava acontecendo. Então ele poderia fazer o que ele quisesse com o Shai, o que ele quisesse ali. Que era a intenção dele. Só que aí chega Kim, Master Kim, lindo, maravilhoso, com sua jaqueta, dá um chute no rapaz e sai puxando o Shai. Aí o Shai fala pra ele, o que você tá fazendo? Aí ele, o que você tá fazendo? Ele, o que eu faço da minha vida não te interessa. Você esqueceu? Aí ele fala pra ele que tá bom, que a partir daquele momento ele não vai mais se meter nas decisões dele. E vai embora, e deixa o Shai lá. Aí o Shai fica sofrendo, coitado. E aí a gente vê o Porsche e o Kim, eles vão para um lugar que eles se conheceram, no beco, lembra do beco, da briga? E aí ele fala, foi aqui que tudo começou. Aqui a gente se conheceu, o Kim fala pra ele. Ele, por que você me trouxe aqui? Ele fala, porque eu quero começar de novo. Vamos começar do zero? Aí ele, como assim? Ele fala, aqui você mentiu o seu nome. Ele fala, você mentiu pra mim trabalhar pra você. Ele, eu sei, então a gente vai começar do zero. Sem mentiras, sem segredo um com o outro. Tá bom? Aí ele fala, tá. Aí ele fala, prazer, eu sou o Kim. Você quer ser meu guarda-costa? Aí o Porsche fala pra ele assim, prazer, eu sou o Porsche. Beija o Kim e fala pra ele, eu sou aquele que você ama. Aí os dois tá ali felizes, fumando e comendo inseto. Eu fiquei pela vida, falei, meu Jesus de Nazaré, você tá comendo inseto? Com tanta coisa boa na Tailândia pra você comer, você vai comer inseto, Porsche? Ui, você tá comendo inseto. E aí, ele fala, o Kim fala pro Porsche que vai no banheiro. E o Porsche fica lá comendo inseto. Ui, me dá arrepio. E aí o tio dele chega, senta do lado dele. Ele fala, o que você tá fazendo aqui? Aí ele fala, nossa, você tá bem, hein, Porsche? Aí ele fala, o que você tá fazendo aqui? Aí ele fala pra ele assim, que ele foi lá só pra ver como que ele tava. Ele, você não mudou nada, né? Aí o Porsche vai sair e ele fala pra ele assim, você realmente é um tolo, né? Você acredita mesmo em tudo. Ele, do que você tá falando? Aí ele dá uma foto pro Porsche. Aí o Porsche pega ele pelo colarinho e ele fala assim, 5 milhões e eu te conto tudo. Eu criei você como meu sobrinho e eu ainda te considero meu sobrinho. E então eu acho que você merece saber a verdade. E aí que a gente vê, quando ele sai, ele vai embora, a gente vê a bomba que vai cair na cabeça do Porsche com o Kim. Que a foto é os pais do Porsche com ele, com o irmão dele. E quem que tá na foto? Caquético. Porque Caquético é irmão de criação da mãe do Porsche. Da mãe ou do pai. Mas ele é irmão de criação deles.
Então o Caquético é tio do Porsche. Embora a mãe do Porsche foi adotada. Ou é a mãe ou é o pai, que eu não me lembro agora. Mas eu acho que é a mãe. Foi adotada e ele não aceitava isso. Porque pra ele ela não tem o sangue da família. Então ela não tem o direito de ser a primeira família. Entendeu? Então ele meio que foi... Ele foi responsável pela morte dos pais do Porsche. E aí ele quer manter o Porsche em rédea curta. Pro Porsche não descobrir. Entendeu? E o Porsche não requerer os seus direitos. Porque aí o Porsche descobrindo quem que é o líder de tudo é o Porsche. Não é o Kim. Não é ele. Ele não tem voz ativa. Então ele não quer que isso aconteça. O plano do Caquético é esse. Não deixar isso acontecer. Eu já tinha falado isso pra vocês. Este Caquético é o grande vilão dessa história, gente. Desde quando o Porsche era criança que aconteceu tudo aquilo. Ele é o grande vilão de tudo. E eu acho que, na verdade, o Kim Caçula, que é o Ikki, ele desconfiou do pai dele, por isso que ele se afastou e começou a investigar. E o Tan, que finge que tá desbaratinado da cabeça, o Tan não tá nada. O Tan está lúcido. O Tan é o mais sensato e lúcido dessa família. Ele só tá ali, ó, na surdina, quietinho, descobrindo as coisas, pra expor o pai dele. E o Kim sabe também. Então eu acho que os três irmãos estão unidos para tirar o pai do poder, para descobrir o que o pai dele fez, ou o que o pai dele aprontou e conseguir derrubar o velho. Para poder também eles viver a vida deles, né? Que pelo amor de Deus, coisinha que não deixa viver a vida dos meninos. Velho chato. Ai, interne esse velho no asilo, joga ele lá, joga fora a chave fora. Que homem chato da pega. Ai, pelo amor de Deus, eu não gosto dele. Não gosto dele. Não me suporto esse homem. Ele com o irmão dele lá, o pai do Vegas, são dois insuportáveis, que eu já devia ter sumido. Olha, Andréia, eu sei que vão falar assim, Andréia, você vivia pedindo pra jogar aí o Big de um penhasco. Quando ele morreu, você se sentiu triste e chorou. É diferente. Porque o Big, eu vi que ele não era ruim. Mas o velho, a gente só tá tendo mais certeza de que o Caquético não presta. Entendeu? O pai do Vegas também. E o Vegas também, que é um psicopata Chernobyl, também não presta. Então, na minha opinião, esse velho, ele tá tentando esconder tudo que ele fez para poder manter do jeito que tá ele no poder. Mas não vai dar certo não, filho. Vai dar não, seus filhos é teimoso, seus filhos, que descobrir a verdade, vai jogar lá na mesa, vai bater na mesa e vai falar, velho, se toca, você vai pra um asilo, a gente não vai dar cabo da sua vida não, porque você é pai. Mas tu vai pra um asilo e lá você vai ficar de boca fechada, não vai fazer nada. É isso que eles vão fazer, porque é o velho chato. Chato e ruim. Ele é muito ruim, esse velho. Ele é maldoso, ele é malvado, ele é cruel. Eu não gosto dele. Caquético, não gosto de você. Eu já falei que eu gosto dele só lá como pai do Pete. Aqui eu não gosto dele, não. Eu gostei do episódio. Eu acho que a série agora tá chegando no desfecho dela. Eu acho que ela tem mais 2 episódios. Se eu não me engano, ela vai acabar dia 9 de julho. Isso mesmo. Ela tem mais 2 episódios. Então, a nossa tristeza tá chegando ao fim. Que importa, só tem mais 2 episódios. Que tristeza. Ah, meu Deus. Mas eu gostei. Eu estou gostando. Eu amo essa série. Eu já falei pra vocês. Kim Porsche, no meu ranking que eu vou trazer pra vocês, ela tá aqui, ó. Em primeiro lugar. É uma série que pra baterem ela vai ter que pelejar, vai ter que fazer uma mega produção. A série é muito boa. Eu não falo só da série ser boa pelas cenas hot, não, gente. Eu falo em toda a série. O contexto da série. A história da série. O enredo, o elenco, a produção da série é muito boa. Eu acho que o Maio, a melhor coisa que o Maio fez, porque na verdade essa série existe por causa do Maio, gente. O Kim, na verdade, é o dono da série, porque ele foi lá, ele investiu, ele procurou para poder fazer essa série, que a série não seria lançada sem produtora. Então ele foi quem correu atrás. Eu acho que a melhor coisa que o Maio fez foi isso, gente. É uma série incrível. Tanto é que eu até postei no meu Instagram que ela ficou nos primeiros dos trends. Primeiro lugar. Essa semana agora que passou. Então, pra vocês verem como a série tá emplacando sempre o primeiro lugar. Primeiro lugar. É difícil você não ver ela em primeiro lugar. É muito boa essa série, gente. Muito boa. Muito boa mesmo.
Olha, a gente tem que tirar o chapéu, eles estão de parabéns pra Kim Porsche, porque é uma série muito boa. Eu sou apaixonada em Kim Porsche, eu sou suspeita pra falar, tanto que os vídeos de Kim Porsche ficam muito mais longos do que qualquer outro vídeo meu, porque eu falo muito de Kim Porsche. Eu amo Kim Porsche, é uma série incrível, que vale a pena você assistir. E se você ainda não assistiu nenhum episódio, é o seu primeiro vídeo que você tá vendo, eu vou assistir o vídeo dessa garota, ver o que ela tá falando, e ver eu falando de Kim Porsche, então corre assistir Kim Porsche, que a série é muito boa. Incrível, você vai amar. Se você já assistiu Kim Porsche, comenta aqui comigo o que você acha, mesmo que você não concorde do jeito que eu falo do Vegas, pode deixar nos comentários, pode deixar sua opinião, se você é fã do Vegas, gosta do Vegas, ama ele, coloca aqui que a gente vai responder vocês do mesmo jeito, não tem problema, só não ofendam. Bom, recentemente eles estavam dando uma entrevista e o Apo, que faz o Porsche, ele falou que antes dele dar uma pausa da indústria da televisão, ele teve muita gente que perguntavam pelo jeito do Apo. Vocês já perceberam que o Apo, ele é uma pessoa que ele é excêntrico, ele é expansivo, ele é feliz, entendeu? E aí, ele disse que quando ele estava trabalhando, antes dele dar uma pausa, viviam perguntando pra ele sobre a sexualidade dele. E é uma coisa que eu concordo com ele, que ele falou que ninguém tem nada com isso não, gente. Que ele sempre respondeu isso, que te importa. Que falavam pra ele, não age de tal forma porque você fica muito afeminado. Não age de tal forma porque fica muito gay, vão falar que você é gay. E o Kiko? Eu não sei que as pessoas têm a mania de perguntar da sexualidade do outro. Gente, pelo amor de Deus. Eu acho que é aquela coisa, sexualidade é igual a idade, não pergunta. Não se pergunta, se respeita. Certo? Então, eu acho que ele tá certo. Eu achei interessante ele falar isso na matéria. Muito legal. Outro que também comentou sobre isso foi o Nanon, que falou que eles acham que os BLs abrem uma porta para as pessoas começarem a entender e ver que a aceitação e o respeito é para todos. Então, eu acho muito interessante isso. Que é bem legal eles darem a sua opinião, como o Mac deu a opinião dele, sobre a questão das pessoas julgarem a questão de que eles só precisam legalizar o casamento, eles já vão ficar felizes. Não, eles querem respeito, eles não querem isso. Não querem que legalizem o casamento por obrigação, eles querem que legalizem por respeito. Eles querem que legalizem as leis para eles por respeito a eles, não por obrigação. Vocês entenderam? Então, eu acho bem interessante isso. É questionável, a gente não pode questionar a opinião de cada um. Desculpa, tô gripada ainda. A gente não pode questionar a opinião de cada pessoa. Eu sempre falo isso. Cada pessoa tem a sua visão, cada pessoa tem a sua opinião, mas respeitem o próximo. Sempre eu acho isso. Vamos respeitar o próximo. Vamos dar respeito às pessoas, que é o respeito que você quer que tenham com você. Agora, se você quer tratar as pessoas mal e tratar as pessoas que nem lixo, é porque você quer ser tratado mal e tratado que nem lixo. Certo? Sempre pensem nisso quando vocês for falar alguma coisa de alguém. Mas peraí, eu vou falar isso dessa pessoa? Eu quero que falem isso de mim? Não, eu não quero. Então eu vou tratá-la com respeito, porque eu quero respeito pra mim também. Se todo mundo carregar esse lema pra si, não vai ter problema. Ninguém vai ter que se meter na vida do outro. A sexualidade da pessoa. O que te importa? O que te importa? Se ele é A, B, C ou D. O que importa pra você? Vai mudar a sua vida em quê? Então, acho que muito válido o que ele explicou, muito válido. E eu gostei muito do que o Maio falou pra ele, que ele é uma pessoa excepcional, maravilhosa. E que ele tem que ser ele mesmo. E eu também acho. Vai pros cafundó do Judas, quem se incomoda com o jeito dele. Não é verdade? Essa era a minha opinião, era isso que eu queria falar pra vocês. Então, não esquece de deixar o like aqui, por favor, deixa o like. Então, deixa o like pra ir pro YouTube indicar o vídeo pra mais pessoas. Se inscreve se você não tá inscrito no canal. Buguei agora. Se inscreve se você não tá inscrito no canal. Se você é novo aqui, então já se inscreve, compartilha o vídeo com seus amigos, comenta bastante e me segue nas redes sociais. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.